Glórias a Deus, louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. É isso aí, amados. Nós estamos assim nessa incumbência, né? Estamos aí no mês de dezembro, mês de recesso, e nesse período a linguagem hoje é Natal, né? Se aproximando do Natal, e neste momento muitas pessoas aí se preparando para o Natal, porque na linguagem se fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas, queridos, nós possamos assim, nós que somos estudantes da Bíblia, somos historiadores da Bíblia, e possamos dizer que Jesus, antes de Jesus, ele veio antes de Jesus, foi 14 gerações para chegar até Jesus. E olhando também que Jesus, ele é judeu. Por ele ser judeu, nós sabemos que o calendário dos judeus não é igual ao calendário romano. Por exemplo, se for olhar pela lógica, Jesus, ele nasceu em março. Pela lógica, não seria dezembro o nascimento de Jesus. Mas, pastora Ana, a senhora pode dar uma resposta disso aí? Bom, na minha Bíblia, na nossa Bíblia, nos diz que Jesus, ele nasceu, mas não diz o mês, não diz a data. Você pode ver que pelo calendário romano se comemora o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. E eu folheando a Bíblia, não encontrei. Mas se levarmos pela lógica, o primeiro mês do ano não é janeiro. Por quê? Por que não? Porque janeiro, dezembro já está dizendo 10. Então seria o 10º mês do ano, mês de dezembro. Se dezembro é o 10º mês, então quer dizer que no mês de janeiro seria o 11º. E o fevereiro, o 12º. Mas pelo calendário romano, Jesus nasceu no primeiro mês do ano. Então seria o mês de março, onde se comemora aí, né, a Páscoa, primeiro mês do ano, é o Nissan. E não em dezembro. E outra coisa, qual é o animal ali que quando Maria esteve gestante, até a localidade, né, onde ele nasceu, na hospedaria, e os presentes que ele teve, né, quem foram as pessoas que foram visitar Jesus, foram os 3 magos, e ali levaram ouro, ouro, incenso e mirra, que foram ali, né, aonde Maria estava na estrebaria, porque não encontrou ninguém, não abriu a porta, né, não encontrou lugar para o Salvador. Então ele nasceu em uma manjedoura. A mãe, todos sabem aí que é Maria, né? E relata aí também o pai José, que nós sabemos que Maria e José não teve contato corporal de forma alguma. Então, como foi que isso aconteceu? Porque toda pessoa, para ficar grávida, né, tem que ter o contato, a mulher, contato com o corpo do homem, o homem o contato com o corpo da mulher. É assim que sucede. Então, mas o caso de Jesus foi recessivo, ou seja, foi extraordinário, porque Jesus, o que foi gerado, porque pelo Espírito Santo, não foi uma concepção do pecado, não, até porque a humanidade,
já estava perdida. Quando Deus olhou para a terra, não viu sequer um justo. Então, por conta disso, como e agora oferecer um injusto para morrer pelo injusto? Aí, com certeza, ninguém, todos aí está dizendo o seguinte para Jesus: o Senhor também tem pecado, quando Jesus nunca pecou. Então, assim, eu agora ler para vocês o que está aqui escrito em Mateus, o Evangelho São Mateus. O capítulo vai ser o capítulo 1 de São Mateus, onde vai se falar sobre o nascimento de Jesus. Escrito está assim, ó: o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, a narrativa. Ele começa narrando o seguinte: Maria, a sua mãe, estava prometida para casar com José. Claro que tem Bíblia aí que tem versões diferentes, tá? A minha, na verdade, ela tem essa versão. Mas isso não quer dizer que a versão da Bíblia é essa qual eu estou estudando errada, não. É porque, querido, cada Bíblia tem Bíblia, por exemplo, eu tenho aqui várias Bíblias, cada Bíblia tem versões diferentes, traduções diferentes. Então, o que essa aqui diz? Que Maria estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Ela se achou grávida e quando ela se achou grávida, que era pelo Espírito Santo, aí José, no versículo de número 8, ou seja, de número 19, diz que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto o versículo 20 diz assim, ó, 23, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: o que foi que o anjo disse para Jesus? Para José, o que ele respondeu? José, filho de Davi, não tema. A minha diz não tenha medo, mas não teme e não tenha medo está no mesmo sentido. De receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Então não se preocupe, somos conscientes que você respeitou Maria, você não provocou Maria a se adiantar, né? Então não tema, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. Então, queridos e queridas do Senhor, como foi trabalhado aqui no início, na introdução, que Jesus, realmente ele nasceu, e você pode ver que não diz um mês. Eu vou continuar a leitura para poder você, aí, se eu falar aqui na Bíblia o nome dezembro, aí você pode assim, então a senhora não falou a verdade. Pode procurar a Bíblia por Bíblia, você não vai encontrar que Jesus nasceu em dezembro, porque esse calendário é o calendário romano, e quando Jesus ele não é romano, ele é judeu, entende? Então, querido, veja bem, ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou porque Jesus,
Jesus quer dizer Salvador. Jesus quer dizer homem. Homem de dores, homem experimentar um trabalho. Então, vê que ele disse Jesus. E aqui, assim sucedeu, em que Jesus nasceu. Ora, o versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Primeiro passo, possamos ver aqui que foi uma virgem. E aí onde vem? Maria, ela foi um instrumento, uma ferramenta, uma escolhida de Deus. Quem foi Maria? Uma mulher que orava, uma mulher que buscava Deus, uma mulher temente. Então, uma mulher, sabe, que ela vira na presença do Senhor. Ah, meu Deus, que todas as mulheres, todos os homens, penda para isso aí. Não é que, por que não foi um outro nome e foi Maria, o nome Maria? Foi pela condição que ela se encontrava, a mulher que estava ali orando. Não é porque ela, a pessoa, não é porque, não, ela era uma pessoa temente a Deus, certo? Uma pessoa que ainda não tinha exposto seu corpo. Não, ela não tinha exposto o corpo dela ao vulgarismo, ao pecado. Não, ela estava intacta. Então, e ela ali, então quando Deus olhou, porque assim, Deus ele escolhe. Então a Maria, ela foi a pessoa de Deus para dar luz ao Salvador. Mas isso não diz que agora eu tenho que falar com Maria, orar a Maria, não. Ela só foi um instrumento de Deus. Eu posso até me colocar nessa condição da seguinte forma: por eu ser pastora, aí as pessoas me procuram para eu orar, né? E ali quer dizer, Jesus, ele ouve minha oração e cura a pessoa. Ou seja, quem fez o milagre, quem curou, na verdade não foi a pastora Ana. A pastora Ana foi usada por Deus, Deus na minha vida, orou por você e você ficou curado. Então, o que que acontece? Todas as pessoas que me procurar, não vai procurar uma pessoa que está ali tomando cerveja para orar, não. Ela vai procurar uma pessoa que está meditando na palavra de Deus. Ela não vai procurar aquela pessoa que está ali nas baladas, não. Ela vai pedir oração para um crente, para uma crente, para um pastor, para uma pastora. São para essas pessoas, então, por cada condição dela, o que ela tem diferente. Então, o que que acontece? Maria foi uma pessoa crente em Jesus. É por isso que até digo, ai, ai, que todas as pessoas que dizem Ave Maria, né? E nem Ave Maria, quer dizer isso, né? Por quê? E aí, às vezes, vai a ela, reza, aquela coisa toda. Não, não peça para Maria, peça para Jesus, sim. Mas voltando ao assunto ao qual eu estava falando desse tarde. Então, foi Maria que Deus escolheu. Então, enquanto a mãe de Jesus, todos nós sabemos quem foi, por meio de quem que Maria ficou gestante, não foi por José, de jeito nenhum, foi pelo Espírito Santo. Aí José, por submissão, por obediência, ele decidiu obedecer, recebeu, cuidou dela, viu? E graças a Deus, ele foi bem sucedido, graças a Deus, né? Então, queridos e queridas do Senhor, por isso que em Mateus capítulo 1,
está se falando sobre o nascimento de Jesus. E então quer dizer que descarta a possibilidade de ser de dezembro? Sim, porque o mês de dezembro é o último, o calendário romano, é o último mês do ano, certo? Então vem aquela questão de recesso, outros dizem férias, e aí onde tem as promoções e tal, então o comércio ama esse período, né? Sai o 13º ao dezembro, 13º, tudo isso facilita a vida da sociedade. Mas quando vai trabalhar na íntegra sobre o nascimento de Jesus, é como que você nasceu no mês de agosto e alguém agora vai pegar por assim querendo, né? Sabe que é uma data assim de de movimento, tá? Porque você é muito querido, então vai pegar outra data que facilita a comercialização, então vai comemorar seu nascimento no mês de outubro, quando você nasceu em agosto. Então, Jesus, pelo calendário judaico, ele nasceu no primeiro mês do ano, que é o quê? O mês de março. Mas é o mês de março é. Então, pelo calendário romano, é o mês de janeiro. Pelo calendário judaico, judeus, é o mês de março. Então, o calendário judaico, o mês de março é o primeiro mês, o mês de abril é o segundo, o mês de março é o terceiro, o mês de junho é o quarto mês, entendeu? Não, agora, pelo calendário romano, do mês de janeiro é o primeiro mês do ano. Então, aqui não disse que Jesus ele nasceu em dezembro, nem tampouco está aqui dizendo o mês em que ele nasceu, não diz. Diz o quê? Que ele nasceu? Sim, nasceu. E na manjedoura, sim. Foi Maria, escolhida de Deus para ser mãe dele também, foi Maria. Foi concebido pelo Espírito Santo, sim. E José, ele era noivo de Maria, ele teve relação com Maria? Não. Não, de forma alguma. Entendeu? Então, o versículo de número 24 diz que José, ele despertou depois da notícia que o anjo deu para ele, em que ele ficasse tranquilo, que ele não temesse, porque o que nele estava gerado era do Espírito Santo. José, ele despertou do sono e fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E ele recebeu. Ele já imaginou um casal de noivo que não teve contato, né? O jovem com a jovem com o jovem, não teve contato. E de repente esse jovem recebe a notícia que a noiva está gestante. E ele pega, peraí, mas eu sou noivo dele. Por que ela está gestante se eu nem toquei nela, né? Não me apressei. Como é isso? De repente até aquela confusão, aquela brigarada, né? Mas José, ele em silêncio, ele ouviu a voz do anjo do Senhor dizendo: olha, não despreze Maria, não. Fica, cuide dela. Você não fez nada, você não tocou nela. Fica tranquilo. A sua parte é cuidar dela. Ela não pode ficar sozinha. Cuide dela. O que está nela gerado é do Espírito Santo, certo? Fique em paz, fique tranquilo. E ali José obedeceu a voz do anjo e ele ali começou a cuidar dela. Então, ele pediu, não tenha ela como esposa. Então, o versículo 25 diz que ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto Maria estava grávida do Espírito Santo, José não teve relações sexuais com ela. Entende? Então, queridos, nesse momento, nessa trajetória de vida, por isso que devemos ser afinco ao conhecimento, né, da palavra,
do conhecimento a Jesus, quem é Jesus, né? Então ele é o Salvador, ele não pecou, ele não veio do pecado, por isso que é importante a humanidade receber Jesus, servir a Jesus e temar. Sabe, Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, né? E logo depois, o que acontece? Ao decorrer do crescimento dele, foi para Nazaré, fazer a obra ali, entendeu? Evangelizar. Então, Maria, ela, depois em que ela teve Jesus, e aí ela atou a vida dela com José, e sim, veio agora os irmãos de Jesus. Aí já foi realmente de um relacionamento a dois, o homem com a mulher. Mas até Jesus, só foi Jesus que não teve assim, que não foi através de uma relação sexual. E em questão do mês, também como foi assim trabalhado nessa noite aqui para você, sobre o nascimento dele. Então é um assunto assim muito assim importante para você até pesquisar. Então essa época é uma época e a igreja não comemora, pastora Ana. Bom, eu na verdade, como assim é final de ano, as pessoas chegam, então é bom a gente trazer uma mensagem. Eu no sábado, eu vou trazer essa mensagem para a igreja, detalhando porque as pessoas que vão chegar, vamos dizer que ainda não são cristãos, e aí vai precisar obter essa informação. É como o profeta Oséias diz, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tudo aquilo em que nós obtemos, precisamos passar avante, precisamos informar, entendeu? Então, hoje, nesse trabalho que Deus está me dando de passar para você, está sendo para mim muito satisfatório, muito gratificante chegar para você e falar abertamente, abrir a Bíblia. Eu não falei assim, aleatório, não. Peguei aqui está tudo o que você precisa saber. A Bíblia é o manual. A Bíblia tem tudo o que você precisa. Deve-se em todos os lares ter a Bíblia. Em todos os lares ter a Bíblia, não simplesmente por enfeite, não. Ali é onde você vai obter informações. Porque uma coisa é você ouvir esse vídeo e aí você é, acatar a ideia, concordar, tá? Mas só que você precisa até observe que nós dizemos até aonde está escrito. Pode ver, não é somente eu, mas todo pregador, todo pastor, toda pastora, que quando vai trabalhar um assunto, ele dá o endereço. Ele diz aonde está. E eu peço a você, esse vídeo eu vou jogar no YouTube, eu vou jogar no Instagram, que você curta, compartilhe, leve informações para os seus entes queridos, porque é de suma importância. Conhecimento é maravilhoso. Quando você conhece, você não erra, entendeu? Então, querido e querida de Deus, foi isso em que eu quis passar nessa noite através desse vídeo. Para mim é prazeroso, como eu falei no início, e desejo a você umas férias maravilhosas, um final de ano glorioso. O meu papel é estar orando por cada um de vocês, orando pela sua família, orando pelos seus familiares, orando pela sua vida social, sua vida espiritual, sua vida em todos os aspectos. É o meu papel de estar intercedendo por você. Hoje, para a glória de Deus, Deus me concede a graça de estar entrando em estúdio, né, de rádio, para estar falando dessas notícias maravilhosas concernente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você
moro aqui em Crisópolis, toda terça, quinta, sexta e domingo. Nós temos um encontro com Jesus. Domingo são 2 horários. Pela manhã, às 9 horas da manhã até às 11. À noite, às 18 horas até às 20 horas. Muito bom trabalho. Você não vai perder nada. E o endereço, pastor Ana? Pronto. O endereço é Rua 7 de Setembro, número 186. Qual ponto de referência que a senhora possa passar para nós? Ótimo. Ali depois da Embasa, você desce um pouquinho e aí vem a próxima referência é Oficina de Zeca. Tem a primeira oficina que é de Minga Abelha, a oficina de Zeca fica mais um pouquinho para baixo. Então, logo depois da oficina está a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu já estou aqui, essa cidade, há 7 anos, e que cidade abençoada. Essa igreja é uma bênção, o povo tem vindo, o povo tem gostado, tá? Então você não pode ficar de fora. No sábado vamos ter um grande culto e você está sendo convidado para esse culto maravilhoso. E no domingo também. E no último dia eu estou já no batismo, para realizar um santo batismo. Você também vai ser o nosso convidado especial. Amém? Deus te abençoe, você e toda a sua família. Amém.